os objetivos, né? Vou mostrar para vocês para onde a gente vai caminhar, para a gente alinhar tudo o que vai acontecer e a gente se preparar para essa jornada, tá? Então, qual é o propósito do curso Métodos de Estudo Bíblico e Preparação de Mensagens? Primeiro, né, capacitar para a correta interpretação da Bíblia, visando a aplicação pessoal e ajuda ao próximo. Então, tem três coisas importantes que a gente precisa observar. A correta interpretação da Bíblia, tudo aquilo que a gente pode fazer, que a gente pode estudar, que a gente pode buscar para nos ajudar a interpretar, para ler a Bíblia de forma correta, é muito bom e importante. Visa, né, esse estudo ele visa aplicar pessoalmente, ou seja, o estudo primeiro ele se aplica para mim e depois eu posso ajudar o outro. Então, é aquilo que dizem do pastor, né? Se a mensagem não estiver primeiro nele, ele não pode passar para o outro. Então, ela primeiro tem que ter um efeito em mim para eu passar para o outro. Então, é uma aplicação pessoal para aí, então, ela ir em ajuda ao próximo. Também fornecer ferramentas que auxiliem na descoberta por si mesmo das verdades da palavra de Deus. Palavra-chave aqui, né? Por si mesmo. Por quê? Porque às vezes nós nos acostumamos a ouvir as pessoas falando da Bíblia para nós. As pessoas pesquisam, estudam, o pastor estuda, prega lá no púlpito, dá uma aula e ele me ensina, ele fala para mim. E então, quando eu faço o meu próprio estudo, eu por mim mesmo sou capaz de descobrir, fazer as descobertas, né? E aplicá-las na minha vida e também na vida dos outros. Eu esqueci de falar uma única coisa aqui para vocês, que eu vou fazer para evitar o vai e vem aí, né, das nossas falas, eu vou procurar fazer uma exposição aí por volta de 40 a 45 minutos e depois eu abro os últimos 15 minutos aí para vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas e etc. Isso eu vou fazer em todos os encontros, tá? Vou procurar fazer uma exposição no máximo 40, estourando 45 e abro para perguntas, assimilação e outras coisas que são importantes para vocês falarem e participarem também, ok? E um outro aspecto, né, da apresentação inicial do propósito do curso é encorajar o estudo sistemático e aplicado da Bíblia através de métodos aprovados que ajudem no melhor uso do tempo. Então, outra observação importante, né? Estudo sistemático e aplicado é aquele estudo que eu me proponho a fazer de uma forma organizada, com disciplina, né? Com aplicação daquilo que eu estou fazendo, porque às vezes a gente faz, e isso é diferente, né? A gente fazer leitura da Bíblia, a gente pode ler a Bíblia, mas às vezes a gente não está estudando a Bíblia. Então, há muita gente que lê a Bíblia pensando que está estudando. Ele está fazendo só leitura. E, às vezes, uma leitura até meio superficial, que quando ele para, ou quando ele precisa lembrar do que foi lido, entender o que foi lido, ele tem dificuldade. Então, esse estudo sistemático e aplicado é importante. Através desses métodos aprovados, são os métodos que nós vamos estudar aí ao longo dos nossos encontros. Eu vou mostrar vários para vocês, que são métodos que são utilizados no mundo inteiro. Se você pesquisar, você vai ver que essa metodologia foi desenvolvida e aprovada, e se usa isso ao redor do mundo, nas escolas de teologia, e todo mundo utiliza, mesmo aqueles que não pegam esses métodos e colocam ponto a ponto, né, princípio por princípio, de alguma maneira eles estão usando esses métodos de estudo bíblico. E com isso também, fazendo dessa forma, você agiliza o seu próprio tempo, né? Você aproveita bem o seu tempo de estudo. Objetivos, né? Lá no final do curso, a ideia é que a gente esteja melhor preparado, né? Primeiro, para observar e interpretar vários trechos da Bíblia corretamente. Corretamente é eu ter segurança de que tudo que eu fiz antes de falar para você, antes de pregar um sermão, antes de dar uma aula, eu preciso ter a minha segurança de que tudo que eu fiz antes está no melhor estágio possível de interpretação e aplicação desse texto de forma verdadeira e correta. Muita gente pega um texto bíblico e às vezes aplica ele de qualquer forma, de uma forma rápida, ou da maneira como ele leu, né? Isso acontece muito quando se lê versículos isolados do seu contexto, e aí aquele versículo começa a se tornar uma verdade que de fato não é,
uma vez que ele está interpretado errado. Então, a ideia é que a gente utilize essas ferramentas para interpretar corretamente a Bíblia. Usar, então, né, esses vários métodos de estudo na preparação de aulas ou mensagens. Nós vamos estudar, eu vou mostrar já já o índice para vocês dos nossos estudos, nós vamos estudar vários desses métodos que vão ajudar você aí, conforme o seu objetivo, o alvo que você quer atingir e etc. Nós vamos ver isso mais para frente. E aí também aplicar o texto bíblico estudado à sua vida pessoal. Cada vez que você fizer um estudo, você vai fazer uma aplicação, né, para a sua vida pessoal, como eu disse agora há pouco, para aí então, se for o caso, passar para a frente, ou dar uma aula, ou pregar uma mensagem, tá? A metodologia que eu vou utilizar com vocês, né? Olha só, eu falei que a gente vai precisar fazer aí um milagre, né, nesses 10 encontros, e a gente vai ter de 30/9 até o dia 2/12, que são 10 encontros, e eu vou usar esse sistema, né? A sala de aula virtual vai constar de 10 encontros, ou 10 horas. É muito pouco, né, se você considerar o conteúdo que a gente tem para abordar no curso inteiro. 1 hora por semana. Mas eu quero sugerir para você, propor para você, que espontaneamente você coloque mais 10 horas, 1 hora por semana no mínimo. Se você dividir 1 hora por semana, vai dar aí, sei lá, menos de 10 minutos para, um pouquinho mais de 10 minutos por dia para você estudar. Claro que isso é pouco, e vai depender do seu tempo, da disponibilidade que você tem, do seu empenho, né, de escolher um tempo reservado para usar esse tempo, porque ele depende muito mais de atividades, de exercícios, do que propriamente desse encontro que a gente está fazendo. Porque o método de estudo bíblico, a preparação de mensagens bíblicas no seminário, eles chamam de homilética, né, são disciplinas práticas, né? E as disciplinas práticas, elas dependem de ação, de prática, de exercício. É que nem matemática, quando o professor passa para você uma série de exercícios para você fazer, até acostumar a ambientar com a linguagem, tá? E a dinâmica eu já falei, né? Eu vou usar 45 minutos no máximo falando, depois a gente abre para uma conversa e discussão, tirar dúvidas nos últimos 15 minutos aí, tá bom? Por que nós estudamos a Bíblia? É importante a gente pensar isso antes de estudar, porque às vezes eu até me proponho a estudar, mas eu preciso entender a razão, os motivos, por que é que eu vou estudar a Bíblia, por que que eu tenho que separar tempo ou gastar tempo, né, que não é gasto, é investimento, primeiro para crescimento espiritual, né? Eu preciso crescer e eu cresço através da leitura da Bíblia. Segundo, porque ela é a revelação de Deus, né? Ela é revelação de Deus. Isso é fundamental entendermos, compreendermos e crermos assim, porque toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente está estudando palavra de Deus, revelação de Deus. Hebreus 1:1 e 2, que você tem aí na sua tela, diz assim, né? Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Basicamente, né, a gente conhece bem o texto, basicamente, Hebreus está nos dizendo que Deus falou no passado, através dos profetas, através dos homens que ele chamou, que está registrado nas Escrituras, mas também falou através de Cristo, que é o seu evangelho que nós temos hoje no Novo Testamento. Então, Deus nos falou e nos fala através das Escrituras, que é o objeto do nosso estudo. E também porque ela contém o plano de Deus para a nossa vida. Por isso que a aplicação não é só para o outro, né? Eu não leio para preparar uma mensagem para o outro, mas para uma aplicação pessoal, porque ela contém o que Deus deseja para a minha existência neste mundo. Feito isso e dito isso, também precisamos pensar que a Bíblia tem alguns objetivos específicos, né, quando a gente vai estudar. Como eu disse, primeiro, a gente vai buscar conhecimento de Deus, né? Se ela é revelação de Deus, da sua vontade, dos atos de Deus na história, quando eu leio as Escrituras, eu estou lendo não apenas um texto
um texto qualquer, um livro qualquer, né? Eu estou lendo palavras de Deus, revelação. Toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja completo, perfeitamente equipado para toda a boa obra. Quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos Deus melhor. Essa é uma máxima que nós devemos guardar. Se as pessoas não leem, não estudam a Bíblia, a tendência natural é não conhecer Deus ou conhecer pouco a Deus. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu conheço a Deus e mais eu tenho intimidade com Ele, porque eu passo a conhecê-lo cada vez melhor. A segunda razão, né, objetiva aí, né, de estudar a Bíblia é para o conhecimento de si mesmo. Eu não só conheço Deus, mas quando eu estudo a Bíblia, eu aprendo a respeito de quem eu sou, né? A Bíblia mostra a minha identidade, né? Qual é o propósito, por que que eu estou aqui, por que que eu vivo neste mundo, qual é o meu destino final, para onde eu vou. Tudo isso está revelado nas Escrituras e eu tenho lá, né? Quando eu estudo, eu descubro esses ensinamentos. Para discernimento da verdade, né? O estudo da Bíblia vai nos capacitar a discernir erros de doutrina, né? Erros na doutrina. Você sabe, né? Eu não preciso dizer que nos últimos tempos nós temos tido aí uma influência muito grande de ensinos bíblicos, igrejas, mega igrejas que foram para a televisão, internet, transmissões, nós mesmos somos uma, né? Nós transmitimos os cultos, ficam lá no YouTube, as pessoas assistem. Então, nós temos uma influência muito grande de ensinos das Escrituras de vários tipos, né? Com várias doutrinas diferentes. E em meio a este ensino e toda essa gama de ensino disponível, né? Como é que nós nos preparamos para discernir onde é que está a verdade e onde está a mentira? Às vezes as pessoas ouvem um sermão no rádio, né, um sermão na televisão. Como é que eu posso olhar e dizer se esse cara está falando bobagem do ponto de vista teológico, né? Olha, o que ele falou não tem nada a ver com a Bíblia. E tem vários assim, né? Tem vários assim. Então eu preciso, através do estudo, do conhecimento das Escrituras, eu passo a me capacitar para discernir, né? Para entender onde está o erro doutrinário. Você deve se lembrar, lá em Atos capítulo 17, os versos 10 e 11 estão aí na sua tela, o que aconteceu, né? Antes que Paulo e Silas fossem para Bereia, eles estavam em Tessalônica. E lá em Tessalônica o pessoal desceu além em Paulo, né? Não queria saber dele, fizeram uma perseguição, uma perseguição intensa, eles acabaram tendo que fugir, sair correndo de Tessalônica, porque a coisa estava feia para o lado deles, né? De lá eles foram para Bereia. E aí o texto, né, diz que lá um pouquinho para frente, chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vejam só a diferença, né, entre os de Bereia e os tessalonicenses. Eles de imediato não quiseram nem ouvir Paulo e Silas, e o que ouviram foi suficiente para dizer: você é um herege, você some daqui, senão a gente vai apedrejar você, nós vamos tirar a sua vida. Eles correram para Bereia. Lá em Bereia receberam Paulo e Silas e disseram assim: vamos ouvi-lo e vamos estudar para ver se realmente as coisas são como eles dizem. Por isso que o autor de Atos, né, diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque foram examinar se de fato era aquilo que ele estava dizendo. É o que a gente faz quando a gente tem conhecimento das Escrituras, né? A gente vai observar se de fato o que ele está falando é assim mesmo. Nossa responsabilidade ao pregar ou ensinar. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, a grande responsabilidade que um pastor, e aí eu me coloco nessa posição, né? A minha responsabilidade, ela é extremamente grande, né? Muito grande e é perigosa.
perigosa diante de Deus, né? Diante de Deus, porque eu tenho uma responsabilidade de ler as Escrituras, interpretar as Escrituras da maneira correta, esse é um risco que nós corremos, né? Da maneira correta e ensinar essa Escritura da maneira correta para a igreja, para o povo de Deus. Então, isso é uma grande responsabilidade. E eu falei do pastor, né? Mas olha na igreja, quem mais ensina? Né? O presbítero também prega, ele dá aula. Nós temos o professor de escola dominical, os dirigentes de cultos semanais. São várias pessoas na igreja que têm essa responsabilidade de ensinar, né? De ensinar as escrituras. Eu coloquei uma referência aí na tela, eu gostaria que você anotasse, aliás, duas coisas importantes que eu queria que você tivesse em mãos aí, né, nos próximos encontros. Uma Bíblia, né, de preferência até de papel, porque você pode anotar, abrir, riscar, né, se for o caso, e um caderninho de notas, né. Eu coloquei essa referência de Neemias 8, que, por sinal, é a referência para a mensagem do próximo domingo, já fazendo o merchandise aqui, né. É, a, a, Esse texto é o texto que fala do momento em que Neemias estava reconstruindo, terminando de fazer os muros lá de Jerusalém, depois da volta do povo do cativeiro. Neemias estava construindo os muros e quando estava finalizando, ele disse, agora nós precisamos cuidar da lei, né? E aí ele chama Esdras para fazer a leitura da lei. E o capítulo 8 vai tratar exatamente disso. São algumas coisas que nós, crentes modernos, não gostamos. Por exemplo, que Esdras pregou a manhã inteira, né? Imagina lá um sermão de 5 horas, né? Quem é que aguenta, né? Mas o povo aguentou firme lá, Esdras lendo, né, as escrituras por cerca de 5 horas. E aí você vai ver, por isso que eu falei que eu não vou ler, para não gastar mais tempo, mas você pode ler depois, você vai ver que depois da leitura que Esdras fez, os levitas que estavam ali no meio, eles começaram a circular no meio do povo, ajudando Esdras a ensinar as escrituras. Então havia uma equipe, né, ali junto com Esdras e Neemias, que estava cuidando de olha, você não entendeu? Vem cá que eu vou te explicar direitinho, isso aqui é isso aqui. Então tinha um grupo preparado que estava ajudando a ensinar e tornar mais fácil o conhecimento das escrituras. Então, esta é uma grande responsabilidade. Por isso que o estudo da Bíblia, isso que vocês estão fazendo hoje, que nós vamos fazer ao longo desses 10 encontros, você não tem ideia de o quanto isto é extremamente importante. E não só por isso. Eu vou dizer agora como pastor da igreja, porque o nosso grupo é só de gente da IPI de Bela Vista. Você não sabe o quanto é importante para nós, como pastores, ter uma equipe como vocês, por exemplo, preparada, né, para a qualquer momento o pastor chegar e dizer assim, ó, vai lá e prega, ó, vai lá e dá essa aula, ou montar uma equipe, né, de professores de escola bíblica, sabendo que são pessoas que têm conhecimento, que sabem estudar a Bíblia e que sabem transmitir uma boa mensagem bem preparada e bem comunicada do Evangelho. Então, isso é uma grande responsabilidade que todos nós temos diante de Deus. O que é MEB? Eu vou definir em linhas gerais, né? Vocês vão entender depois ao longo do processo, né? MEB, eu estou usando essa abreviação, porque é o que se usa, né? Que é Métodos de Estudo Bíblico. É o processo pelo qual mergulhamos profundamente no texto da Bíblia para entender melhor o que foi escrito e revelado. Então, quando você olhar, quando a gente estudar os métodos, você vai ver que é assim, é uma caixa de ferramentas, que é como se eu dissesse para você assim, olha, todas as ferramentas para você construir uma casa estão dentro desta caixa. Use tudo o que você puder, da melhor maneira que você puder, para que a casa fique perfeita, bem construída e bem solidificada. Então, esses métodos de estudo são isso, são vários métodos, eles chegam a listar cerca de 12, eu não sei se a gente vai conseguir ver todos, mas tem cerca de 12 métodos para você estudar a Bíblia. Então,
quando você pega essa caixa de ferramentas, você usa todas elas, você vai ver depois os princípios, as formas de usar cada uma, e você vai ter um estudo bem completo, um estudo profundo, né, para atingir o objetivo que você está buscando. Mas esse estudo, métodos de estudo, também é uma ação que permite duas coisas. Elas são importantes, mas há um perigo. Elas permitem o conhecimento e a aplicação. Conhecimento e aplicação. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando na formação de especialistas, de um exercício intelectual, de ampliar conhecimento. Tem muita gente que vai para o seminário e ele vai com esse objetivo. Aliás, né, quando eu fui, por exemplo, tinha gente que já declarava de imediato: eu não quero ser pastor, eu não quero fazer nada, eu quero só conhecer melhor a Bíblia. Então ele vai fazer um curso de teologia para conhecer melhor a Bíblia. Algumas vezes, né, em alguns casos, destoam também um pouco, porque tem muita gente que vai, depois ele vê uma chance de se tornar um grande especialista, né, e ele acaba sendo mesmo, ele faz estudos profundos, faz MBA, faz doutorado, faz pós-doutorado, e ele se torna um especialista da Bíblia. Qual é o risco que existe, né? Embora isso seja importante e necessário, se não vier acompanhado desta segunda parte, que seria o estudo da Bíblia, o conhecimento da Escritura, impactar a nossa vida, nos proporcionar encontros com Deus e mudança de coração. Se esses objetivos não estiverem em primeiro plano, tudo o que acontece anteriormente acaba caindo por terra. Porque um especialista em Bíblia que não tem impacto na sua vida com a Bíblia, que não tem um encontro com Deus e que não mudou o seu coração com a Escritura, tem alguma coisa errada. Todos aqueles que têm um encontro com as Escrituras, que estudam as Escrituras, naturalmente, ele deveria acontecer isso no seu coração. A Escritura tem um impacto em você, você certamente, quando lê e estuda a Bíblia, você tem encontros com Deus, cada vez que você abrir a sua Bíblia é encontro com Deus, porque você está falando com Ele, você está lendo a palavra dEle, você está lendo ensinamentos dEle, e aquilo lá vai mudar o seu coração. Por isso que eu falei da aplicação prática, né? Toda vez que eu leio, preparo alguma coisa, mudou meu coração, aí eu vou até você e digo: isso me mudou e pode mudar você também. Isso é aqueles sermões que os pastores dizem: eu experimentei Cristo, né? E você precisa experimentar também. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. Eu criei um roteiro, e eu quero mostrar isso inicialmente para vocês. Nós temos 10 encontros, e eu vou mostrar para vocês de antemão como é que a gente vai trabalhar este curso na totalidade, né, dos encontros, e a maneira como eu separei as partes de estudo para se tornar didático, para você aproveitar ao máximo, né, embora a gente tenha um tempo curto de estudo e do conjunto completo de 10 encontros, mas eu creio que se a gente fizer dessa forma, se a gente seguir esse roteiro, vai dar certo, né? Então, o que eu criei aí? A gente tem, primeiro, né, a introdução e orientações gerais, que é o que eu estou fazendo agora com vocês nesse primeiro encontro, né? Estou fazendo uma introdução, dando as orientações gerais, para a gente depois, né, ligar os motores e sair a 100 por hora aí. Se for na marginal, tem que ser a 60, mas a gente dá um jeito. Depois, nos itens 2, 3 e 4, a gente vai falar sobre um princípio que a gente chama de OIA. Eu até brinco às vezes, quando eu dava esse curso no seminário, eu dizia que é exatamente isso. Olha bem, hein? Preste atenção. Então, até é bom para você gravar essas iniciais, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Princípios básicos de qualquer método de estudo que você for utilizar. Você observa, você interpreta e você aplica. E cada um desses pontos tem os seus princípios básicos, tem as suas orientações básicas, e nesses 3 encontros aí, né? Ou de repente a gente vai juntar 2 em um, conforme o tempo e o conjunto de informações, mas são três pontos que a gente vai abordar sobre esse OIA, que é observação, interpretação e aplicação. Num outro momento, que seria um quinto encontro ou não, eu quero em uma aula, né, em 45 minutos, também vai ser um exercício muito bom,
passar para vocês um panorama geral da Escritura, da Bíblia, que é o objeto principal do nosso estudo, né? Você vai estudar a Bíblia. Então, mesmo que você já tenha conhecimento, mesmo que você já tenha estudado, então vamos fazer uma passagem rápida, panorâmica, né? Sobre as Escrituras, sobre as divisões dos livros, sobre a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como é que ela se compõe, para até você ter essa ideia completa, né, do conjunto das escrituras que nós vamos passar a estudar na sequência. Em seguida, nós temos aí o início dos estudos com os métodos de estudo bíblico. Eu mencionei aí, né, no 6, por exemplo, você tem um método tópico, né? Depois você tem um método biográfico. No 7, você tem o método temático, o método devocional. Depois, no 8, método livro, por capítulo, por versículo, por palavra. Cada um desses é um método de estudo e cada um deles tem uma orientação específica para você alcançar estes objetivos. Nós vamos ver um a um, né? Se a gente não conseguir ver os 12, eu passo depois para vocês por texto ou por PPT, né? Passo para vocês terem os 12, ou quase os 12. Mas, a princípio, a gente vai ver esses que já ajudam bastante a gente no estudo e na interpretação bíblica. Em seguida, nós vamos passar para a outra parte do nosso curso, que é, né, a primeira parte foi método de estudo bíblico, e aí a gente vai entrar na parte que nós chamamos de preparação de mensagens. Ou seja, primeiro nós observamos todo o contexto de preparação, aliás, desculpa, né, de estudo da Bíblia, os métodos para eu estudar a Bíblia, como é que eu faço, como é que eu pesquiso, como é que eu desenvolvo tudo isso, e como é que eu preparo um estudo. Aí, quando esse estudo está pronto ou quase preparado, aí eu vou para a preparação da mensagem. Como é que eu preparo a mensagem, encontrando a ideia central, principal do texto? Porque às vezes, né, gente, tem gente que prega aí, tem pastor que não estuda a Bíblia, ele prega nas periferias do texto, ele prega um monte de coisa ao redor do texto, mas ele não vai ao centro, ao foco. Se você lembrar, e isso não é uma chamada para dizer que eu tenho essa habilidade, né? Às vezes eu falho também, mas se você se lembrar de umas das mensagens que eu preguei há pouco tempo atrás, eu fiz esta observação. O foco da mensagem do autor do texto é esta. Quando Deus está fazendo aquela transição lá de Pedro com Cornélio, né, trazendo Pedro para a casa de Cornélio, para que Pedro pregue na casa de Cornélio, e aí o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, houve um fogo, né, que batizou aquele pessoal e falaram em línguas, etc. Tem gente que pega esse texto e dá uma paulada em cima dele, em cima da questão dos dons, né, como se aquele texto estivesse tratando exclusivamente dos dons espirituais. Aí, quando você vai analisar com profundidade, qual é o objetivo do texto? Deus está trazendo o evangelho para os gentios. É a abertura do evangelho para o mundo gentil. Então, o objetivo do texto é esse. Você pode, lógico, falar que houve manifestação, eu fiz menção, né, do Espírito Santo, da manifestação ali na casa de Cornélio. Mas a gente precisa tomar cuidado, né, para não enfatizar aquilo que o texto não está enfatizando. Então, nós temos aí, né, preparação da mensagem. Eu coloquei mensagem, aula, estudo, porque você pode fazer as três coisas. Se você vai pregar no púlpito, você vai preparar uma mensagem, você vai dar uma aula de escola dominical, você vai transformar numa aula, ou no estudo bíblico para um grupo pequeno, ou para um grupo de semana, e etc. Né? Então, são 3 encontros para a gente ver tudo isso, né? A elaboração da mensagem, desenvolvimento do conteúdo, a ilustração, aplicação, conclusão da minha mensagem e também a introdução. E o último encontro, não se assuste, né, porque você está vendo 12 itens aí, por isso que eu falei que a tendência é eu tentar acoplar aí uma com a outra de acordo com os conteúdos, né, tentar acoplar para a gente fechar com 2 encontros. E eu quero, no último encontro, a gente conversar um pouco sobre princípios básicos de comunicação. Porque com isso a gente fecharia 3 pontos importantes nesse conceito geral, que são: a gente vai aprender um pouco sobre
os métodos de estudar a Bíblia, como é que eu estudo a Bíblia, como é que eu preparo um estudo bíblico. Aí eu vou aprender como eu posso montar uma mensagem, uma aula, um, um sermão. E aí, como é que eu vou fazer depois? Eu vou lá falar sobre isso, né? Qual é o próximo passo? Eu vou lá falar sobre isso. Tem muita gente que tem muito conteúdo, mas na hora de falar tem timidez, né? Perde o rebolado, fica nervoso, esquece tudo, né? Esquece a mensagem, esquece o que preparou, porque criou um certo trauma aí, às vezes, né? Na questão do falar em público. E aí a gente vai conversar um pouco sobre alguns princípios importantes para a gente tirar qualquer tipo de receio, medo, timidez e também para comunicar bem, né? Porque às vezes eu posso ter um bom conteúdo, mas não comunicar bem. E aqui eu posso dizer sem medo de errar, eu já tive professores em algumas faculdades, né? Tanto secular como na de teologia, eu fiz curso nas duas, né? Eu tive professores que tinham excelente bagagem, mas péssima comunicação em aula, em sala de aula. Então, isso prejudicava muito a transmissão de um conteúdo que ele tem, mas ele não consegue falar, comunicar bem para transmitir aquele conteúdo. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, também de uma forma rápida, bem específica, né, com alguns pontos só, porque é um encontro, né, 40 minutos, não dá tempo da gente fazer uma extensão aí do tema, mas eu acho que o que eu tenho, o que eu vou oferecer para vocês, vai ajudar bastante na comunicação, né, no falar em público, no expor uma mensagem, etc. Tá? Como eu disse, eu vou falar o que eu tenho, vou expor para vocês o que eu tenho, não significa que eu também seja um excelente comunicador. Eu tento cada vez fazer o meu melhor, tenho muitos defeitos, falhas, que até o final da existência talvez eu consiga corrigir. Vamos ver se eu consigo viver bastante tempo para chegar lá, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, se você se propõe a estudar a Bíblia, você precisa de algumas ferramentas de apoio para o estudo da Bíblia. Evidentemente, né? Só a Bíblia você lê, você faz uma leitura, mas você quer estudar a Bíblia, você quer preparar um sermão, preparar uma mensagem. Então, a gente tem alguns recursos importantes para nos auxiliar nesta jornada de preparação. Todos os recursos que nós utilizamos, eles são recursos criados por especialistas, por teólogos, por gente que estudou a vida inteira, que escreveu, que tem habilidade para escrever. Mas não é inspirado da mesma forma que a Bíblia. Então, toda vez que eu ler comentários, material de apoio, eu preciso estar atento ao que eu estou lendo, porque aquela leitura ela é baseada num autor humano que pode ter errado ou falhado em alguma da sua interpretação. Né? Mas são ferramentas muito bem elaboradas que vão nos ajudar a elaborarmos aí o nosso estudo. Tá? Eu vou colocar alguns recursos, né? E aqui você vai vendo aí se você tem, se você depois quiser adquirir alguns desses recursos. E o que está aí na tela não é o que eu estou sugerindo, tá? Eu não estou fazendo propaganda, é só imagem para vocês verem que existem várias opções. Mas eu não estou fazendo nenhuma sugestão de venda e não fiz convênio com a livraria. Mas você tem aí as Bíblias. A Bíblia, hoje a gente tem diversas versões. Estou mostrando para vocês aí a nova versão internacional, é a NVI. Tem aí a Bíblia Revista Atualizada do Almeida, está aí a nova tradução na linguagem de hoje, e aí uma outra infinidade de versões bíblicas que o mundo nos oferece. O mundo não, né? As editoras nos oferecem. Então você tem os recursos, fundamental, que é ter uma Bíblia, né, em sua mão. Segundo recurso, seria aquilo que a gente chama de Bíblias de estudo. Né? Bíblia de estudo é aquela Bíblia que tem, né, por exemplo, aí, a Bíblia da NVI, é a mesma Bíblia que você tem lá na página anterior, que nós mostramos, só que ela é uma Bíblia de estudo. Anexa ao texto, lá no final, você tem uma série de recursos que você pode pesquisar, que você pode buscar, concordâncias bíblicas e etc. Tá? A Bíblia de Estudo de Genebra, né, outra Bíblia de estudo, e tem uma série, né? A Bíblia, eu tenho, por exemplo, a Bíblia Thompson, a Bíblia de estudo pessoal, eu tenho essas Bíblias como recurso para você ir lá e pesquisar e ver se tem alguma coisa importante que pode ajudar na sua pesquisa, tá?
Bíblia de estudo. O que que ela ajuda você, né? Ela vai ajudar você a se aprofundar no estudo do texto, né? Fornece algumas notas, breves comentários, tem os mapas, né? Quando fala de alguma localização e você quer aperfeiçoar, você vai lá, tem um mapa para você buscar mais informações. A concordância bíblica, né? O que é uma concordância bíblica? É uma lista alfabética completa de todas as palavras da Bíblia. Você procura uma palavra-chave e vai encontrar a passagem que você deseja. Quem já usou uma concordância sabe como é que ela funciona. Aqui elas estão em textos e livros, mas hoje na internet tem concordâncias online, tem aplicativos, né, que você baixa no seu celular que tem a concordância. Então você quer fazer um estudo sobre pecado. Você digita a palavra pecado ou vai lá na concordância no livro, né? Ela vai te dar todas as referências bíblicas do Antigo e Novo Testamento que tenham a palavra pecado. Aí depois lá no método de estudo bíblico a gente vai falar sobre como você selecionar, né, afunilar aí para encontrar exatamente os textos que você precisa para o objetivo que você quer. Então eu estou mostrando aí, são três, essa concordância aqui, você vê como é que é o nome, é exaustiva, é porque eu tenho uma dessa, não é com essa capa, uma capa antiga, mas eu tenho uma em papel. Ela é exaustiva exatamente porque ela tem todas as palavras da Bíblia. Qualquer palavra da Bíblia que você pesquisar, você vai achar nessa concordância, tá? Então esse é o objetivo da concordância e depois nos estudos bíblicos a gente vai mostrar como ela pode ser útil e bem utilizada. Comentários bíblicos, como eu disse, né, são escritores que nos ajudam muito, né, com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu conhecimento teológico. Tem gente nesse mundo muito boa, né, no Brasil e no mundo, gente que se especializou e deu a vida escrevendo, por exemplo, aí essa coleção do Novo Testamento interpretado e Antigo Testamento, ela é uma coleção de 6 volumes do Novo Testamento e 5 volumes do Antigo. Essa aqui dos 6 eu tenho, não tenho a dos 5, porque quando eu fui comprar ela estava muito cara e eu não tinha dinheiro. Mas é um comentário versículo por versículo. Você quer informação sobre um versículo, ele te ajuda, ele te dá essa informação. Tem esses outros comentários, né, o comentário bíblico Vida Nova, que são livros de apoio, né, material que vai te ajudar a fazer a interpretação das palavras, da parte gramatical, a relação desta passagem com o resto de toda a Bíblia, etc. Tá? Aí são duas informações que talvez você nem vá usar, o léxico, que é para você fazer um trabalho mais apurado, buscando o sentido original. Eu tenho um dicionário de Novo Testamento grego. Então você pega a palavra lá, pecado, ela vai te dar o sentido do original grego, a interpretação lá na Bíblia, nos lugares em que eles estão, tal. Então é uma é um aprofundamento aí mais, né, mais delicado do estudo. E os dicionários e enciclopédias da Bíblia, né, que vão explicar também palavras, mesma coisa lá dos comentários bíblicos, né, costumes, tópicos, geografia, cultura da época, né, isso vai ajudar também a dar informações importantes. Como eu disse agora há pouco, né, há vários recursos online, e aí vocês que são os experts, né, podem procurar aí recursos online, aplicativos que podem ser baixados e ajudam na pesquisa. Esses dois que eu coloquei aqui são dois que existem, não estou também fazendo propaganda, né? Mas são dois recursos que você tem online para fazer pesquisa, buscar por palavra, buscar por textos, né? Ou por livros da Bíblia, tá? Bom, feito isso, eu queria fechar essa nossa parte introdutória pedindo para você fazer duas coisas, tá? Duas coisas. Antes, deixa eu combinar uma coisa com você aqui. Toda atividade que eu colocar, e sempre eu vou colocar no final do nosso encontro, uma ou duas atividades. Elas não são, como não é uma classe de seminário, você não tem nota, você não vai passar ou reprovar de ano, né? Eu não estou colocando isso como obrigatoriedade para você se sentir naquela obrigação de dizer, se eu não fizer, o Edson vai ficar bravo, o pastor não vai gostar. É uma escolha sua, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua opção e
e o seu interesse, né? Quanto mais você estudar, quanto mais você fizer atividade, melhor fica. Algumas coisas talvez sejam importantes você fazer, porque vai me ajudar também a te ajudar, tá? Então, qual é a primeira atividade? Essa é uma atividade simples, você faz em 5, 10 minutos. Eu queria que você escolhesse 3 textos bíblicos. Não textos longos, não capítulos inteiros, mas textos que fechassem um conjunto de informações daquele conjunto de versículos, cerca aí de uns 10 versículos, um do Antigo Testamento, um do Novo e um salmo, tá? Um do Antigo Testamento, um do Novo e um salmo. Textos que você tem afinidade, talvez já esteja até na sua memória aí. Textos que você gosta de ler, que quando prega sobre ele você sente aquela empolgação, fala, puxa, como eu amo esse texto, como eu amo esse salmo, né? E então faz isso. Seleciona aí. E aí eu estou pedindo para você mandar no meu contato pessoal, para não sobrecarregar o grupo, né? Manda no meu contato pessoal esses 3 textos, um do Antigo, um do Novo e um salmo. E a segunda coisa que eu ia pedir para você é para que desses 3 textos que você vai escolher, que você selecione um deles, leia ele com bastante atenção e cuidado, e aí procura responder essas perguntas que estão aí, né? Talvez nem todas se encaixem, mas pergunta e vê se lá no texto responde alguma coisa, né? Quem está falando ou sobre quem está falando? Anota lá. Qual é o assunto tratado? Põe lá. Não tem? Então não põe. Onde? Onde é que a atividade ou diálogo aconteceu? Quando? Quando é que essa atividade ou diálogo aconteceu? Em que circunstância? Né? Por que essa atividade ou diálogo está acontecendo? Qual é o propósito disso aqui e tal? E como é que as pessoas envolvidas nessa situação estão reagindo? Então, eu vou disponibilizar esse PPT para vocês, tá? Depois eu vou ver com o Rod se é melhor colocar lá direto no Drive, né, para vocês baixarem, ou se a gente manda no grupo, mas eu vou dar um jeito de mandar para vocês, aí essa atividade vai estar lá para vocês poderem dar uma pesquisada. Então, com isso, essa é uma última página só de brinde para vocês, né? Está lá na última página do PPT, que é uma biblioteca, né, com o conjunto dos livros separados por seus blocos, né, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores, evangelho, histórico, carta de Paulo, outras cartas e profecia. Isso aí é a nossa Bíblia inteira. Quando a gente chegar lá naquele encontro que nós vamos falar só sobre a Bíblia, a gente vai usar um pouco essa dinâmica aí, tá bom? Por hoje, por agora, era só. Eu queria que vocês, se tiverem alguma dúvida agora, se quiserem fazer alguma pergunta ou algum questionamento, você pode, acho que é melhor assim, né, Rhodes? Abre o microfone e aí você fala, deixa eu